Sejam muito bem-vindos ao Planeta Verde de hoje e o tema é algas. Que ser mais fascinante que pode ter tantos benefícios e potencialidades. Vamos estar à conversa então com a bióloga marinha Helena Abreu e falar com muito mais intervenientes que nos vão dar várias perspectivas, desde a investigação à produção e também à degustação. Não perca nem uma pitadinha deste Planeta Verde. As algas são seres vivos que fazem parte do reino das plantas. Isso significa que fazem a fotossíntese, absorvem o dióxido de carbono e libertam oxigênio. Inclusivamente são os oceanos onde estão as algas que reduzem mais a percentagem de dióxido de carbono na atmosfera. Estes seres magníficos que fazem imensos serviços, os chamados serviços dos ecossistemas. Estes seres que podem ser comestíveis, e são, e também têm imensas utilidades numa série de indústrias que nós vamos ver já de seguida. E como eu prometi, vamos tentar saber tudo sobre algas com a Helena Abreu. Que seres maravilhosos são estes? As algas são organismos fotossintéticos, muito próximos das plantas, às quais nós estamos mais habituados a conhecer e a saber. São organismos que podem viver em água salgada ou em água doce e que podem ser microscópicos e apenas tingir a água de cor verde ou vermelha, como é o caso das microalgas, ou serem macroscópicos, como é o caso das macroalgas, como assim o nome, e poderem atingir até aos 70 metros de comprimento. Por isso são muito diversas, existem hoje, só no ramo das macroalgas, que são aquelas que eu me dedico há mais anos a estudar, mais de 10 mil espécies de macroalgas marinhas, que se dividem em três grandes grupos: as algas vermelhas, as algas verdes e as algas castanhas. E essas algas são diferentes na cor, diferentes nas formas, diferentes na composição química que têm, do valor nutricional e por isso também diferentes nas aplicações que têm. Farmacêutica, cosmética, medicina, bioplástico, alimentar, quer dizer, isto parece mesmo um super ser, não é? Sim, é um dos recursos naturais sustentáveis com maior versatilidade que existe. As macroalgas são utilizadas, como digo eu, ou as algas, em toda a economia, desde, como falou, nos biomateriais, e dos 35 milhões de toneladas de macroalgas que foram produzidos, segundo os últimos números, em 2020, 75% dessas algas são usadas em biomateriais que nós usamos todos os dias, nos chamados polissacarídeos, que as pessoas conhecem como o agar-agar, ou a carragenana, ou os alginatos, que são compostos exclusivamente obtidos de macroalgas marinhas e que são usados desde a nossa pasta de dentes que nós usamos todos os dias, até gelatinas, indústria alimentar, farmacêutica, mais uma vez, ou seja, são polissacarídeos que o que nós chamamos uma commodity, que é usada em toda a economia. Nós em Portugal não temos muito o hábito de consumir as algas. Estarei a falar errado? Está certa, mas fico muito feliz também de que já tivemos esse hábito. O Portugal é um dos países na União Europeia que tem maior tradição de consumo. Existem registros históricos portugueses, documentos do final do século XIX, que mostra que nas zonas costeiras a norte do Porto e também em algumas ilhas açorianas havia a tradição do consumo, daí é que nascem alguns dos nomes comuns que chegaram até aos dias de hoje, como o cabelo de velha, o botelho comprido, a alface do mar e outras, mas caiu um bocadinho no esquecimento. Hoje na Europa, o que fez surgir também a nossa Associação de Produtores de Algas e empresas em Portugal de macroalgas e de microalgas, foi realmente esta necessidade que existe no planeta Terra de alimentos mais sustentáveis, de produtos mais sustentáveis e que não estejamos dependentes, por um lado, nem da apanha,
como é possível no caso das macroalgas, porque podemos ter um impacto negativo no ecossistema e não há lá quantidade suficiente, por isso temos que seguir qual é a tendência global de mudarmos para a aquicultura, quer também por uma questão de redução de importações. As macroalgas são organismos que trazem benefícios durante o seu crescimento. Trazemos, como eu disse, limpamos a água, etc. Por isso há uma grande vontade e é um dos trabalhos, uma das missões da Associação Portuguesa, da Proalga, para tentarmos trazer ao de cima essas vantagens da produção das algas e assim poder ajudar as empresas, as que já existem, a crescer, a solidificar-se, a atrair novos investimentos para a área. Ou seja, classificar esta atividade não como produção pura e dura, mas ter em consideração as suas vantagens, poder classificá-la num outro patamar de forma... Como uma produção sustentável, que possa ter benefícios fiscais, porque é que uma produção de algas deve pagar a mesma taxa de utilização de água se está a contribuir para uma limpeza da água, por exemplo. Está a fazer um serviço ecossistémico, exatamente. Se fala muito e que as algas, não fomos por aí, mas as algas são consideradas os organismos que se fornecem os 4 serviços do ecossistema que existem. Inês, tu estás a trabalhar na zona onde se faz, no fundo, as chamadas algas bebés, não é? Exatamente. Ok, então explica como é que isso se faz, onde é que tudo começou, como é que elas chegam aqui? Tudo começou com colheitas à praia, recolhemos várias algas de várias espécies portuguesas, sempre da zona da região de Aveiro, num raio de 50 km. Essas espécies, depois de recolhidas, é feita todo um processo de limpeza das espécies para termos todo um controle de qualidade e assegurar em termos de segurança alimentar para o consumidor. E depois são as mães destas bebés? Exatamente. É isso, pronto. Então vamos recolher as mães diretamente ao mar. Temos espécies de algas verdes, algas vermelhas e algas castanhas. Nas algas verdes temos a nossa rainha, a alface do mar. Temos ainda, por exemplo, o chorão do mar, o Collium tomentosum. Temos também as espécies de nori do Atlântico, a Porphyra dioica e a Porphyra umbilicalis. Porphyra umbilicalis, sim. Esta é a Porphyra dioica. Temos ainda nas espécies de algas castanhas o fucus, ou a fava do mar. Temos variadas espécies. Quantas são no total? 7. 7, muito bem. Então, aqui na maternidade, como é que se procede? É onde se faz a reprodução, não é? Exatamente. E durante quanto tempo estão aqui? E qual a diferença entre, pelo que eu percebi, há 2 laboratórios, qual a diferença entre eles? Ora, aqueles 2 laboratórios basicamente servem para enganar as nossas algas, sim. A nível de, não é, de condições climáticas. Exatamente, que são quase como estufas, mas para as algas. Obviamente. Em termos de tempos, depende muito das espécies. Assim, a que é mais demorada é mesmo as espécies da nori. Estamos a falar de tempos de 24 semanas, porque é a única neste momento que temos em reprodução sexuada. Temos uma fase microscópica e a fase macroscópica, que são as lâminas, e as nossas câmaras, dependemos delas para fazer a maturação e indução dessa primeira fase microscópia, quase como uma semente para germinar, e temos lâminas primeiro muito pequeninas, bebés mesmo de 1, 2 milímetros, até termos indivíduos muito grandes e prontos para consumir. O Green Collab é uma plataforma colaborativa que reúne diferentes centros de investigação, empresas, nomeadamente o CCMAR, o Centro de Investigação no Algarve, a Universidade de Aveiro, 4 empresas que são 2 de microalgas, a Necton e a All Microalgae,
uma de macroalgas, que é a Alga Plus, e a Separos, uma empresa que trabalha com nutrição em aquacultura, e um laboratório nacional, o LUNEG, em Lisboa. Fazer uma ponte entre aquilo que é a investigação e a indústria em tudo o que é a biotecnologia no setor das algas. Que outros trabalhos fazem no Colab? Pronto, no Green Collab temos colegas nestes vários centros que eu já falei a trabalhar desde áreas desde bioestimulantes em algas, a inclusão de algas em formulações e utilização como ingredientes. Tenho colegas a trabalhar na parte de gut performance, ou seja, ligadas ao intestino para desenvolvimento de questões medicinais, não é? Questões medicinais, inclusão de algas em rações, inclusão de algas em diferentes alimentos. Temos colegas que trabalham com Life Cycle Assessment. Temos aqui parte do biobanco da espécie Pórfira, que é a nori que nós vemos no sushi, só que espécies que nós temos aqui no Atlântico. E aquilo que eu tenho aqui são conchocelis. Conchocelis chamam-se assim porque na natureza geralmente estão em conchas. É uma fase microscópica que vocês aqui conseguem ver porque estão concentrado. Isto são conchocelis. E são, vamos dizer assim, são como se fosse uma semente para estas algas para o cultivo. E nós aqui na Alga Plus conseguimos, através dos conchocelis, manipulando condições de temperatura, de luz, induzir a sua reprodução. Tenho mais de 20 variedades diferentes em biobanco. A qualquer altura podemos ir buscar estas variedades que nós temos, pô-las em cultivo, testá-las, fazer assim a otimização do cultivo desta alga para exatamente termos algas mais resistentes, que cresçam mais rápido, porque é isso que representa a diversidade genética que temos aqui, que foi inicialmente colhida aqui na costa portuguesa. A Alga Plus cresceu a partir de uma ideia durante um doutoramento, do trabalho também do meu colega na altura e também das pessoas que nos acompanharam ao longo do arranque da empresa e que hoje nos levou a ter uma empresa já com mais de 15 pessoas. Foi difícil porque, como acho que qualquer empresa que se lança num novo setor tem dificuldades. As algas, em Portugal já existia a produção de microalgas, que têm algumas diferenças do que nós fazemos, são produzidas em diferentes locais. O conceito base da nossa empresa é um termo que se chama aquacultura multitrófica integrada. Parece muito complicado, mas basicamente é uma imitação do que acontece no ecossistema marinho, na natureza. É a base da economia circular, no fundo. Por isso nós temos água que vem da nossa ria, que alimenta os nossos tanques de produção do peixe. Da nossa produção do peixe é uma água rica em nutrientes e, dada a equiparação, é uma água rica em amónia, nitratos e fosfatos, aquilo que nós colocamos nas nossas plantas em casa como fertilizantes para as plantas crescerem, e as algas, como são organismos fotossintéticos, precisam exatamente dos mesmos nutrientes e vão usar esses nutrientes que vêm do peixe para poderem crescer. Dessa forma, nós não temos que adicionar qualquer fertilizante, não há qualquer aditivo na nossa produção de algas. Não há qualquer ração. Não há qualquer produção de aditivos nas nossas algas. A água que sai das algas já está mais limpa, não tem azoto, não tem outros contaminantes e vai sair para a Ria de Aveiro uma água limpa. Dessa forma estamos a dar um contributo não só para a região, aqui a nosso nível local, da questão da biorremediação dos nutrientes na água, mas estamos também a garantir que produzimos uma alga que é completamente desprovida de qualquer aditivo durante a sua produção e que é passível de ser produzida durante todo o ano e com uma consistência a nível nutricional, que é outra grande vantagem desta aquacultura integrada. Nós aqui trabalhamos principalmente até 7 variedades, mas principalmente com 5 espécies. A nossa alga que demora mais tempo a crescer é a erva patinha, ou a nori do Atlântico, que é o nosso maior orgulho. Foi uma espécie que nós desenvolvemos o ciclo de produção completo aqui na empresa e que hoje, a nível europeu, somos a única empresa a fazê-lo de uma forma comercial. Esta alga é que tem o ciclo de produção mais longo. Cada ciclo de produção, desde a primeira fase na maternidade até ela estar pronta para ser colhida, pode demorar entre 24 a 28 semanas de produção. A que tem o ciclo mais curto é a nossa alface do mar e tem ciclos de produção entre 2 a 3 semanas. Por isso são os nossos extremos.
Paço do Mar é hoje, representa mais de 85% da nossa produção de algas, que anda hoje entre as 30 a 40 toneladas e que esperamos que no final de 2023 chegue às 170 toneladas ano. Esta aposta que nós todos falamos na economia azul, a economia azul tem muitas vertentes e quando estamos a falar de um negócio que apoia, que é no fundo uma produção primária, mas com muita investigação ao nível da biotecnologia azul, são negócios de risco, não é? Tudo o que trabalha com a produção que está sujeita a intempéries pode ter algum risco associado, principalmente quando é muito inovador. Por isso nós tivemos que, para validar o nosso conceito, para validar os nossos sistemas piloto que foram desenhados por nós, muitos dos sistemas que estão aqui foram montados por nós. E que Dei o doutoramento em Biologia Marinha e Pistelaria. Pistelaria, exatamente. Pronto, nós tivemos que, como outras empresas do setor, nacional e a nível europeu, tivemos muito apoio, felizmente, de incentivos europeus e nacionais para poder alavancar a empresa. Já passaram 10 anos e nós hoje ainda não somos uma empresa rentável. A empresa está numa fase de investimento de forma a poder dar o salto de ser uma empresa mais de base inovadora, a uma escala muito piloto, para verdadeiramente uma empresa de produção e indústria rentável. E para isso é preciso investir para dar esse salto. Nós estamos nessa fase de transição. Quem é que fez a escolha? Porquê estas algas? Nós fizemos a escolha, primeiro, perceber se havia mercado, mas depois, muito importante e quase com o mesmo nível de importância, se nós poderíamos produzi-las aqui na nossa região, em Portugal, durante todo o ano. E a maior parte das espécies que nós temos, fazemos uma produção ao longo de todo o ano e esse foi um princípio da escolha, algo que nós pudéssemos ter elevada produtividade e qualidade. Somos um país pequenino, mas a nível de biodiversidade natural, temos logo diferenças. Nós temos maior biodiversidade de espécies a norte do que a sul. E estamos também a norte, no limite sul, que nós dizemos é um termo ecológico, no limite sul de distribuição de algumas espécies, ou seja, espécies muito abundantes no norte da Europa, chegam ali a Viana do Castelo e encontramos na Praia Norte, por exemplo, é a última praia onde existe a alga que nós chamamos de uma superalga, que é o Ascophyllum nodoso. Não há mais a sul e por isso aí deve ser protegida e não deve ser colhida, por exemplo. Okay? Muito bem. E esta? Esta aqui é a alga, é o botelho comprido, nome típico português, em inglês é dulse. Os americanos, exatamente, os americanos chamaram-lhe o bacon vegetariano. Bom, adoro essas analogias. é uma alga muito saborosa, eu diria que provavelmente uma das mais saborosas que nós temos aqui e é a exceção à regra. Como eu disse, nós escolhemos espécies que pudéssemos produzir durante todo o ano, no entanto esta alga, por ter uma procura de mercado muito elevada e porque nós sabíamos como a produzir, tem sido a aposta também nos últimos anos. Mas é sazonal? É sazonal. Só conseguimos produzir nas épocas mais frias. É uma alga na qual estamos a apostar muito a nível de projetos de inovação neste momento. Depois da alga ser apanhada e antes de ir para o circuito comercial, ela vem para esta sala, que é a sala do processamento. Começa por ser lavada com água da ria, depois, através deste tanque, ela vai ser pesada. Mas antes, estamos aqui a fazer uma seleção, escolher a alga. Nesta centrifugadora vai ser tirado o excesso de água. Venham ver comigo. E agora daqui, ou vai para a salga, que é o que aquelas senhoras estão a fazer ali, ou vai para uma espécie de estufa a secar, a desidratar, para entrar no processo comercial. Ela sai desta empresa pronta a ser diretamente para o consumidor, ou também pode ser para um circuito intermédio. E é na presença do simpático Gabriel Cravo que nós vamos ver alguns dos produtos que conseguimos obter aqui na Alga Plus. Temos coisas assim completamente fora da caixa, não é, Gabriel? Como eu estou a ver ali um mel. Sim, aqui temos os nossos parceiros. Temos mel produzido com algas pela B-Sweet.
Aqui temos uma manteiga de amendoim produzida também com algas, pela Yogan. Aqui temos Manteiga de amendoim? Exatamente, Isso é com mesmo uma algas. novidade, muito bem. Aqui pela Mendes Gonçalves temos maionese do mar, produzida com as nossas algas, que é alface do mar. Ok. Aqui temos as nossas algas desidratadas, 30 gramas e de 100 gramas, e aqui temos algas em pó. Aqui temos temos sal marinho, que é produzido aqui na Ria de Aveiro, em que são incorporadas as nossas algas. Temos um mix e um com alface do mar. Mas espera lá, disseram-nos também que isto tem o apoio de uma IPSS local, que se chama... Exatamente, embalado pela Caxi, que é aqui uma IPSS local de Ilhavo. Que desde sempre colaborou convosco, portanto, Sim, a vertente sim. também social No na embalamento. empresa, não é? Exatamente, inclusão social. Ok. Estas sardinhas são comercializadas por nós. Foi um produto que ganhou a segunda menção honrosa no concurso Food and Nutrition Awards em 2018. São uma conserva de sardinha sem pele e sem espinha, com azeite e algas biológicas. É mesmo sem espinha. Exatamente. Estes livros aqui são livros todos que ou falam sobre algas, ou, por exemplo, este aqui é um menino que era vegetariano. Este aqui é um livro produzido pelo chefe Pedro Mendes, em que incorpora as nossas algas. Foi o mais recente livro lançado. Então, estas algas, a embalagem como é vendida a alga a granel para a indústria, que vai assim exatamente para depois como produto intermédio, ou então mesmo final para a indústria, pode ser cosmético ou alimentar, Ok. depende. Ali temos um kit de banho, que contém 3 tubos de ensaio com sal marinho e uma esponja de alga, que é a alga códium, aquela que parece um ouriço. Aqui hidratada temos esta alga alface do mar e aqui a musgo irlandês. Gabriel, ensina-me lá como é que isto se come. E agora vamos degustar aqui do hummus feito com alface do mar. Então vamos lá. E foi assim o Planeta Verde. Hoje, amanhã e sempre, cuidar e preservar do ambiente é uma responsabilidade de todos nós. Vemo-nos de certeza no próximo programa.